Olá! Humanizar os projetos arquitetônicos junto às populações periféricas é um dos grandes desafios do curso de Arquitetura e Urbanismo da ULBRA Torres. Esse projeto de extensão tem um cunho extremamente social e por isso ele é muito relevante. Assim, é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa ULBRA Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de receber aqui conosco professor Efreu Brignol Quintana. Seja bem-vindo, professor. Professor Efreu tem graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Planejamento Urbano e Regional. É docente da ULBRA Torres, onde coordena o projeto de extensão Escritório e Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Então, seja bem-vindo para essa nossa conversa, professor. Antes de nós iniciarmos o assunto, nós vamos para a reportagem sobre o tema. O curso de Arquitetura e Urbanismo da ULBRA Torres forma profissionais capacitados para atuar em escalas de intervenção urbana e arquitetônica com ética, domínio técnico, habilidade criativa e capacidade crítica, científica e empreendedora. Habilita o profissional a pensar e desenhar a cidade, a paisagem e os edifícios, visando a melhoria da qualidade de vida em sociedade. A aluna Ana Carolina Gonzalez fala sobre um dos destaques do curso. O Escritório Modelo é um projeto de extensão dentro da universidade. Dá oportunidade para os alunos de entrar em contato com a prática profissional, trabalhando com diversas escalas de projeto, entrando em contato com a comunidade. E a ideia principal, na verdade, é levar o conhecimento do arquiteto urbanista à comunidade que não tem acesso a esse trabalho, fazendo uma troca de experiências com a comunidade. O curso, através deste projeto, também realiza trabalhos na comunidade. Um dos exemplos é a atuação junto a uma aldeia indígena, a Inhuporã, em Torres, fazendo levantamento e georreferenciamento, a fim de auxiliar no planejamento e disposição das moradias, bem como no bem-estar de seus habitantes. O projeto da aldeia é um trabalho muito gratificante em que a gente consegue ter um contato com uma cultura que geralmente os arquitetos urbanistas não têm esse contato. Então a gente percebeu em todas as visitas que o projeto que foi oferecido para eles não estava de acordo com as necessidades deles. Então a gente fez todo um levantamento, uma pesquisa e acabou descobrindo e entendendo quais que são as necessidades dele, para daí poder entrar com todo um levantamento, um estudo do que eles precisavam, o que fazia falta para eles. Teve a turma de geoprocessamento que foi lá e fez todo o levantamento. Então a gente acaba adquirindo uma experiência e uma cultura nova. E é através de iniciativas como esta que o curso de Arquitetura e Urbanismo da ULBRA Torres atua na formação de profissionais. Professor Efreu, quais são os principais elementos, as principais ideias, os enfoques que esse projeto trabalha lá na ULBRA Torres? Lá no curso de Arquitetura e Urbanismo nós temos o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, que é um lugar da experimentação prática em que o aluno pode conviver com a experiência de um escritório de arquitetura, porém produzindo uma arquitetura ou produzindo projetos ou estudos voltados para aquela população que não tem, via de regra, acesso ao profissional de arquitetura e urbanismo que está atuando no mercado. Perfeito. Mas ao lado disso ele também, digamos, tem a possibilidade de aprender aquilo que normalmente se aprende num curso de arquitetura e urbanismo, digamos, o mais convencional. Sim, sim. A grande diferença é que lá o aluno está sempre apoiado por professores orientadores. Então a gente tem montado no curso de arquitetura um escritório de arquitetura, que é o escritório modelo, que é esse escritório experimental. Lá o aluno desenvolve, sim, projetos de arquitetura e urbanismo, mas sempre acompanhado lá do profissional, do professor. A ideia é não concorrer com o mercado de arquitetura e urbanismo, mas colocar o aluno em situações em que ele, de vivências, em que ele possa obter um conhecimento que vai além daquele conhecimento estritamente técnico do curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, nós atendemos lá algumas comunidades que estão na periferia da cidade, estão lá, fazem parte do nosso contexto geográfico da região do litoral norte do Rio Grande do Sul, e a gente atende essas comunidades mais carentes
E ali a ideia não é apenas levar um conhecimento, levar soluções prontas para os problemas que os problemas que existem no lugar, mas aprender com as comunidades, conhecer aquele usuário do espaço arquitetônico, para, junto com essas pessoas, achar as melhores soluções técnicas, construtivas e de organização espaciais para a vida daquela gente. Porque, ou seja, olhar o plano arquitetônico a partir da própria cultura dos determinados grupos sociais e não o contrário. Porque o que a gente percebe, olhando assim mais a partir da perspectiva ou jornalística ou estética, que muitas vezes nos condomínios mais populares dá uma sensação de que existe uma falta de humanização junto às pessoas que fazem esse planejamento e a construção desses projetos populares. Por exemplo, você está no quarto de um apartamento, você consegue olhar no quarto do outro apartamento, tem pouca incidência de sol e essas coisas todas. Perfeito. Nós queremos que o nosso aluno não seja apenas um técnico, mas seja uma pessoa capaz de olhar para a necessidade daquele que vai ser o seu cliente, daquele que vai ser o usuário dos espaços projetados. Nesses condomínios populares que tu citas, não há uma preocupação com a qualidade espacial, com a qualidade de vida que acontece naqueles ambientes residenciais, e também é muito comum que não haja uma preocupação urbanística. E na arquitetura e urbanismo, o projeto arquitetônico, o projeto de um condomínio ou de um conjunto habitacional, ele não se limita à unidade habitacional, mas a todo o espaço urbano que faz parte da vida. Então, a vida cotidiana acontece na rua, acontece nos comércios locais, a escola deve estar próxima, o sistema de transporte deve atender essas pessoas, que muitas vezes são colocadas na periferia, longe do trabalho, longe da escola, o que acaba, inclusive, encarecendo a sua vida, porque tem que pagar transporte, tem que se deslocar durante um tempo considerável. Então, tudo isso deve ser considerado num bom projeto urbano e arquitetônico. E colocar o aluno em contato com o problema da população que vai ser assistida é fundamental para que ele possa vivenciar essas necessidades e pensar em soluções melhores. E como você percebe essa experiência do aluno que participa desse projeto e, eventualmente, do aluno que não participa? Acaba dando uma diferença em termos de noção de sensibilidade humana na construção dos projetos? Certamente. Na verdade, o aluno que nos procura nesse projeto, ele já é um aluno diferenciado, é um aluno que já traz em si essa semente de uma preocupação social, do entendimento de que a arquitetura pode contribuir realmente para a qualidade de vida das pessoas, e esse aluno ele já vem com uma diferença e costuma sair melhor ao final do período que passa ali conosco. Tem uma visão menos tecnicista da vida, né, e aprende com essa vivência. Eu lembro, professor, numa aula de filosofia e ética, eu sou professor de filosofia e ética, aí uma aluna da arquitetura, no início, primeiro dia de aula, perguntou: bom, professor, eu sou da arquitetura, eu não sei por que eu estou aqui na aula de disciplina de filosofia e ética. E eu comentei com ela: se você se der conta de que os projetos que você vai elaborar são feitos para seres humanos que vão morar lá grande parte da sua vida, vão investir anos e anos pagando esse projeto. E se você tiver isso em conta, você já aproveitou essa disciplina. Ou seja, na verdade, tem uma dimensão financeira que ela é relevante, claro, mas em última análise, todos os projetos são feitos para que as pessoas possam morar. E eventualmente, praticamente todas vão passar, ou toda a vida, ou grande parte da sua vida, nesse investimento que estão fazendo. Então, essa dimensão da sensibilidade humana, ela é fundamental. Mas, na sua avaliação, isso existe em termos gerais no mundo da arquitetura, engenharia, ou nós ainda carecemos de uma sensibilização maior? Eu acredito que isso já existe em termos gerais, sim, no mundo da arquitetura, nos cursos de arquitetura, na formação do arquiteto. A arquitetura é uma ciência social aplicada, então o arquiteto não é apenas aquele técnico que constrói edifícios, mas ele projeta os espaços onde as pessoas vivem, os espaços onde acontece a vida. Então se preocupa com a dimensão estética, com a dimensão funcional e também com a dimensão técnico-construtiva desses ambientes. Sim, sim.
Ou seja, essa questão da perspectiva humana no projeto, ela é extensiva para todas as categorias sociais, tanto das categorias periféricas como dos grandes projetos arquitetônicos também. Exatamente. Independente da dimensão do projeto arquitetônico ou urbanístico que se está fazendo, existem públicos que vão viver aqueles espaços, vão utilizar aqueles ambientes. E o projeto e a arquitetura tem que considerar principalmente o usuário. E agora, voltando ao projeto que você coordena, professor Efreu, como a arquitetura pode melhorar os ambientes já construídos? Que é um dos desafios que vocês têm. Ter um ambiente já construído. Se a gente começar da estaca zero, parece que fica mais fácil, né? Do que você ir lá e melhorar algo que já está estruturado. Sim. Ali no escritório modelo, além dos projetos que a gente desenvolve, também se faz pesquisa. Então, um braço importante do nosso trabalho do escritório modelo de arquitetura e urbanismo é a pesquisa junto com a extensão. Então, a gente busca produzir conhecimento acerca das necessidades ou acerca das características da população ou do lugar para o qual se está projetando. A gente tem um projeto numa aldeia indígena, por exemplo, em que o grande desafio é entender a maneira como aquela população utiliza os espaços domésticos e os espaços de uso coletivo para poder projetar soluções adequadas. Já existe um espaço dado que pode ser qualificado. Geralmente, inclusive, a gente trabalha construindo sobre o que já existe. E a primeira parte do trabalho da arquitetura é justamente o entendimento da realidade. Então, um diagnóstico, um levantamento preciso das condições físicas, mas também das condições de uso daqueles espaços, para poder, junto com as pessoas que ali habitam ou que utilizam esses lugares, construir soluções. Olha, você está dando uma dica extremamente fantástica. Eu estou pensando agora em termos da região metropolitana de Porto Alegre, que eu conheço um pouco mais, se todo o condomínio popular, antes de ser iniciado, as pessoas responsáveis sentassem com os futuros moradores ou com as comunidades e planejassem e pedissem a participação das comunidades, no mínimo nós teríamos um desdobramento muito diferente do que aquele que muitas vezes é colocado, onde as pessoas simplesmente têm acesso depois que a proposta já está concluída, né? Ou seja, daria uma outra dinâmica onde se as pessoas pudessem participar mais dessa elaboração do plano como um todo. Por exemplo, eu só estou lembrando agora de uma outra situação, num determinado condomínio também popular, onde o espaço para festa é muito maior do que o espaço que as crianças podem usar para brincar. Ou seja, alguém que pensou esse contexto todo que você coloca, não se deu conta que as crianças são muito mais importantes do que a festa, que as pessoas eventualmente possam fazer. Quer dizer, tem uma contribuição interessante se parte do princípio de escutar o outro na elaboração do projeto. Exatamente. É fundamental escutar antes e para poder traduzir em forma arquitetônica essas demandas, essas necessidades que a gente consegue levantar, ouvindo a pessoa ou o grupo para quem a gente está projetando. E também é importante aprender com os erros, ou aprender observando o que está aí. Então, as pesquisas de avaliação pós-ocupação são muito úteis no sentido da observação daquilo que tem funcionado e daquilo que, por algum motivo, não está adequado às necessidades. Professor Efreu, nós já vamos continuar exatamente nesse tópico, falando também do projeto de você junto com populações indígenas, mas agora nós vamos para o quadro Ciência em Foco, vamos para o intervalo e já voltamos. Curso de Arquitetura e Urbanismo da Ubra Torres. Acerca da pesquisa, é ciente de que novos conhecimentos resultem na melhoria das condições de vida dos habitantes da nossa cidade. Atualmente, possuímos um grupo certificado no CNPq intitulado Arquitetura e Urbanismo no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Tem como objetivo, então, inventariar os bens e imóveis de interesse da arquitetura e urbanismo, assim como incentivar a preservação do patrimônio
aldeias indígenas, tradição e atualidade. Pretendemos, assim, que o nosso trabalho ultrapasse os limites da universidade e que possa contribuir efetivamente para a qualidade e a melhoria das nossas cidades. Arquitetura e urbanismo a serviço de comunidades periféricas. Esse é o tema do ULBRA Conhecimento dessa semana. Temos como convidado o professor Efreu Brignol Quintana, que é o coordenador do projeto de extensão da ULBRA Torres, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Professor, a gente terminou o quadro anterior comentando sobre um trabalho que vocês têm junto a uma população indígena. Conta para nós um pouco esse projeto. Sim. O Escritório Modelo, desde o seu início, praticamente, nós temos trabalhado com a aldeia indígena em Uporã, que fica na cidade de Torres, no município de Torres. É uma comunidade indígena que foi assentada numa terra, numa propriedade rural, quando da construção, da duplicação da BR-101 ali. Uhum. E eles foram assentados naquela terra e receberam de imediato um certo número de casas que foram fornecidas como um conhecimento pronto, uma casa que chega pronta e que não tem a ver com a cultura daqueles moradores, daquela população. Olha só. Então eles têm ali, eles receberam lá uma dezena ou 2 dezenas de casas que são casas urbanas inseridas naquele meio rural. Do estilo que nós conhecemos. Parecido com o estilo que nós conhecemos, mas que não tem nem muito a ver com o clima aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Tá? E, naturalmente, eles começaram a habitar aqueles espaços e aquelas casas não eram as adequadas para o seu estilo de vida, para a forma como a população indígena se relaciona com a terra, com a casa, com o ambiente construído, enfim. E se observou uma tendência a eles construírem uma casa anexa àquela casa fornecida, uma casa seguindo a técnica construtiva tradicional. Olha só. Então a gente já se deparou, logo que a gente começou a conversar com eles, se deparou com esse problema da casa inadequada. E, bom, aí a partir daí a gente começou a pesquisar, a avaliar a condição de habitabilidade daquela casa original, daquela casa fornecida, em contraposição à casa original, a casa tradicional do Guarani. Exato. E construída com a técnica construtiva tradicional, de barro, né, um pau a pique, então uma estrutura de madeira preenchida com barro. Um outro formato. Uma outra organização espacial, né? Um cômodo único, enquanto aquela casa fornecida tinha vários cômodos. E também a necessidade de um espaço para fazer o fogo de chão. Essa comunidade, os indígenas, os guaranis em especial, eles dependem muito desse lugar onde se faz o fogo, que em volta dele se reúne o grupo familiar e a tradição é contada ali, o conhecimento é transmitido de uma geração a outra nesse espaço, e a própria culinária também depende desse fogo feito fora da casa. Ou dentro da casa, mas com uma possibilidade da fumaça saía pelo telhado de palha original, que nessas casas novas não tem. Então tem uma série de inadequações que a gente se deparou lá. E, bom, como é que nós vamos agir para ajudar essas pessoas a melhorarem a condição que elas estão aí, né? É uma população carente, como outras tantas, né? Vive, né, na periferia da cidade, mas também tem sua renda voltada a vender produtos na cidade, enfim, né? Há uma interação importante com a cidade, com a nossa cultura do branco também. E, bom, eles precisam de espaços, precisa de uma escola construída lá, de um posto de saúde, de alguns outros espaços comunitários e das próprias residências. E aí a universidade... A universidade, né, como é que a arquitetura poderia contribuir com alguma coisa? Né? A unidade de Torres, da UBRA, já tem alguns trabalhos de extensão que se relacionam com aquela comunidade lá. Então, o pessoal da odontologia, da área da saúde em geral, presta atendimento eventual ou regular, enfim, né, presta atendimento àquelas pessoas. E a arquitetura também se juntou a isso, tentando melhorar as condições de habitabilidade do espaço. Então,
a gente, né, trabalha ali procurando entender aquela realidade em primeiro lugar. Ou seja, o primeiro passo é tentar entender. Exato, A como a gente própria estava cultura, falando né? antes aqui Sim. dos condomínios populares, a primeira coisa é entender como as pessoas vivem, o que elas precisam mesmo, O que elas gostam. o que elas gostam, como são seus hábitos, como elas utilizam um quarto, como elas utilizam uma cozinha ou o espaço do fogo, esse que eu me referi, como elas interagem umas com as outras nesses espaços. Então é importante entender, né? Uma coisa é projetar aquilo que a gente repetir aquilo que a gente já conhece. Exato. Né? Mas não se aplica lá naquela comunidade indígena repetir aquilo que a gente conhece como a habitação urbana. Não é o caso. Perfeito. Caso contrário, seria uma colonização, e isso obviamente não faz sentido, né? Perfeito. Não, isso não vai nem satisfazer aquelas pessoas, nem vai nos satisfazer como um trabalho de qualidade, aquele trabalho que deixa, né, o cliente feliz, Sim, né, aquele sim. que melhora a condição de vida da população. E então o que nós temos feito principalmente é conviver com a comunidade. Então a gente vai para lá, passa os dias lá, convive, conversa, né? Os índios são meio tímidos, eles não gostam muito de ficar contando da vida deles, então a gente tem que estar presente o mais tempo possível para ir conseguindo informações. É uma parte interessante desse nosso trabalho no escritório modelo. Ou seja, estabelecer laços de relações de confiabilidade. Exatamente, exatamente. Esse é o primeiro passo do trabalho, estabelecer esse laço de confiança para que a gente possa fazer algo, não parecer que estamos prometendo algo que não vamos cumprir, ou que estamos lá simplesmente doando uma construção ou um conhecimento. Não é isso, é uma troca, e é uma troca muito produtiva para o nosso aluno, que sai, né, com uma formação humana muito mais ampla, e que nos permite, né, chegar a alguma condição de fazer algum projeto. Nós chegamos a projetar lá, adaptar uma das edificações existentes para fazer uma unidade de saúde, que ainda está esperando ser construída. Temos um outro projeto em andamento de umas edificações que são banheiros, espaços com chuveiros e tal, público, já que a casa tradicional não tem isso. E um estudo da própria, ao mesmo tempo uma pesquisa, né? A parte de pesquisa a gente está analisando as condições de ocupação dessas casas que foram doadas e também das casas tradicionais. E ainda, junto com as disciplinas do curso, a gente tem feito outros trabalhos. Agora, recentemente, a gente foi com a disciplina de geoprocessamento e mapeou pontos para fazer o georreferenciamento da área. O que é o georreferenciamento? O georreferenciamento, nós vamos ter um mapa da aldeia com a localização por GPS, no Sistema Global de Posicionamento. Nós vamos ter a localização de cada ponto que define o contorno da aldeia e também das edificações principais. Isso nos permite ter um mapa, né? A gente pode, a partir daí, começar a mapear todas as ocorrências do terreno, curso d'água, caminhos, edificações, para poder fazer um trabalho de desenho urbano e também, a partir daí, o projeto das edificações. E essas novas construções que aconteceram assim pelo estudo da cultura e da participação dos próprios povos indígenas, isso já existe concretamente ou ainda é um projeto? Ainda é um projeto. Tá? Nós temos desenhado esses projetos, estamos conversando com eles, mas são projetos ainda que têm que ser viabilizados de alguma forma. Nós, Escritório Modelo, não temos a condição de viabilizar, de construir esses projetos sem que tenha um aporte, seja do governo, seja de algum outro tipo de doação, de alguma organização que permita fazer as construções. Ou seja, estamos abertos para parcerias. Exatamente, estamos abertos a parcerias aqui, né, no sentido de viabilizar a execução desses projetos, sim. Muito bacana. Nós vamos agora para o quadro Dica de Saúde e nós já voltamos para o recado final. Um importante foco na arquitetura é a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Para que a gente possa pensar na saúde na arquitetura, é essencial que a gente pense em questões de conforto térmico, lumínico e acústico. Dentro do possível, pensar em jardins internos, né, possibilitar um contato maior com o verde, pensando então na redução do estresse. Além disso, seria importante levarmos em consideração questões da humanização desses espaços para diferentes usuários, então crianças, gestantes, idosos,
possam utilizar esses espaços de forma igual. Então a principal dica de saúde na arquitetura seria contratar um profissional arquiteto. Arquitetura e urbanismo a serviço de comunidades periféricas é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Professor Efreu, o seu recado final, qual é o recado final que você tem a dar sobre essas questões que nós estamos conversando? Estudar a cultura de um determinado povo para que a partir daí se possa fazer um projeto condizente com as expectativas dessa população. A arquitetura não é apenas levar a solução pronta, externa a essa população, mas é a resposta a um problema complexo, que é um problema de entender como as pessoas vivem, quais são as suas necessidades, de entender o lugar, o terreno em que se constrói, ou o espaço urbano que se qualifica, de entender esse lugar na sua forma, nas relações espaciais e nas relações sociais que ali ocorrem, e também, junto a isso, o conhecimento técnico, construtivo, que permite executar as obras. Então, a junção desse problema é a arquitetura. Tá? E essa fase de levantamento ela é tão importante quanto o projeto, essa fase inicial em que se entende esse problema para poder se aproximar de alguma solução adequada, né? Tem que ter um entendimento pleno do problema. E esse entendimento envolve escutar as populações. E aí talvez a parte especial do trabalho do escritório modelo, de estar lá ouvindo a comunidade, projetando junto com a comunidade, buscando soluções coletivamente, mas sem deixar a parte técnica da solução, que é a parte do conhecimento acadêmico de arquitetura, sem deixar isso de lado. A gente está lá articulando as demandas com conhecimento e buscando uma solução viável. Muito bem, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado você por essa companhia e nós nos encontramos na semana que vem para mais um programa Ubra Conhecimento.